Amém. Isaías 33, a partir do verso 17, diz: Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: Onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, esta passagem, especificamente o verso 22, vem queimando no meu espírito há alguns dias. No começo desse ministério, Deus falou assim: eu tenho uma obra contigo, mas se eu te disser toda ela, você não pode suportar. Impactante, intrigante. E hoje eu me vejo sendo empurrado pelo Espírito Santo por um caminho que naturalmente eu jamais ousaria entrar. E Deus, como Ele disse, olha, a obra que eu tenho contigo, eu não posso te revelar, porque você não suporta se eu te mostrar toda ela. Você não está preparado, você não tem estrutura para a obra que eu tenho na tua vida. Ela vai ter que ser mostrada dia após dia, pedacinho após pedacinho, degrau após degrau. Se eu te mostrar tudo, você não suporta. E eu fiquei pensando naquilo e eu disse para mim mesmo: vamos caminhando. Amém? Hoje, 8 anos ficaram para trás e realmente, se Deus tivesse me mostrado no começo as coisas que hoje já estamos vivendo e pregando, realmente eu acredito que há 8 anos atrás eu não teria estrutura. Eu entraria em parafuso. O meu espírito ainda não estava preparado para aquela revelação. Então, aqui está dizendo assim: o Senhor é juiz, é legislador, é rei, e Ele é quem salva. Esse texto é um texto que está reportando para o fim de uma era e o começo de uma nova era. Aqui já está falando praticamente quando todas as aflições estiverem passadas. Podemos já contemplar aqui um texto que se enquadraria perfeitamente no milênio e até mais, até além do que o próprio milênio, uma questão de salvação eterna já. Porque o milênio nada mais é que a tipificação daquilo que vamos desfrutar na eternidade. Então a palavra, ela se enquadra tanto historicamente quanto profeticamente. Nós temos visto inclusive isso no nosso seminário. Mas o que eu quero atentar ainda com você é que o significado dessas palavras do verso 22 diz que o Senhor é nosso juiz. O que é um juiz? O juiz é aquele que dá a sentença, é aquele que julga. E depois diz que Ele é o nosso legislador. Legislador é aquele que emite, estabelece, faz as leis. E ainda diz que Ele é rei. Rei é o que?
governa o que está em posição de soberano e em destaque. Eu pergunto, Deus tem sido isso para nós ou não? Ouvi algum glória a Deus? Vamos ver se até o final você realmente vai chegar à conclusão de que Deus tem sido o primeiro lugar, tem sido o juiz, o legislador e o rei. E ainda diz, ele nos salvará. Ou seja, estamos esperando só nele. Lembra do Salmo 123? Para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos das servas e dos servos atentam nas mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão fitos em ti, até que tenhas misericórdia de nós. Não desviaremos os nossos olhos. Não esperaremos socorro de nenhuma outra parte a não ser do céu. A coisa é muito séria, irmão. A coisa é muito violenta. Eu sempre pensei da seguinte maneira: ser crente realmente é uma seleção, não é uma coisa para qualquer um. Todo dia tem uma espada passando, e quem não está no prumo vai ficando para trás. E aqui então nós já temos essa primeira posição. Nós víamos aí na televisão esses dias, acho que todo mundo viu, um pregador muito conhecido, de todos nós, muito conhecido. E nós observávamos aquele programa que o homem fazia, com uma palavra, sem dúvida, muito boa, mas que eu, no lugar dele, teria feito bem diferente. Ele tinha 2 livros nos quais ele estava se baseando. Não, crente não se baseia naquele outro livro que ele tinha. Crente só se baseia em um livro. O Senhor é o nosso juiz, Ele é o legislador, é Ele quem faz as leis, é Ele quem dita as regras, é Ele quem reina como soberano. Eu só reconheço um livro, os outros eu jogo tudo no lixo. Só existe uma autoridade regendo sobre a minha cabeça, eu só reconheço um soberano. Aleluia. Um. Mas ninguém pode estar armado até os dentes. O reino ao qual eu pertenço já tem as suas próprias armas e são bem maiores do que essas que os homens podem criar. Com a arma dos homens, eles ficam envergonhados. Mas com as armas de Deus, Eliseu disse o que para o exército da Síria? Senhor, cega todo mundo aí e abre os olhos de Geazi para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. O nosso legislador, o nosso Deus guerreiro, Ele nos dá vitória, Ele nos salvará. Irmãos, Deus nos está conduzindo por um caminho. Deixa eu confessar uma coisa para você. Me permita confessar uma coisa para você. Eu não tinha registro desta passagem bíblica de Isaías 33, 22 na minha mente, até a questão de uma semana atrás. Eu não tinha registro. Se alguém me apresentasse esse versículo, eu ia dizer assim, onde é que está escrito isso? Para você ver como é que Deus é que nos empurra. Deus é que vai nos jogando para onde Ele quer. Mas existe, isso não é de graça não. Tem um clamor diante dele. Senhor, se não for para trilhar o centro da tua vontade, tu sabes que eu não suporto, me arranca da terra. Então ele empurra. Você quer mesmo? Quero. Ele empurra. Você vai aguentar? Vou. Ele empurra. Irmão, você quer um empurrão do Espírito Santo? Ele só te empurra porque é bom. Mas o que é bom aos olhos dele, não aos teus. Então, observa que dizia o pregador, baseando-se em muitas leis, defendendo muitas coisas. Meu irmão, olha só, sim, e falava de leis. Olha, está garantido liberdade de culto. A Constituição nos dá liberdade de culto. O homem está falando de um livro escrito por homens em 1824. Em 1822 o Brasil proclamou a sua independência. Em 1824 foi formulada a Constituição do Brasil.
E ele está dizendo que nós temos liberdade de culto porque um livro escrito em 1824 disse, negativo. No ano 30 da era cristã, Jesus Cristo já nos deu toda a liberdade. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Fale e não te cales, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Lá no ano 30, Jesus já tinha dito isso. Eu não preciso de um livro escrito em 1824 para determinar o que eu vou ou não vou fazer. Cuidado, irmão. Eu sempre tenho avisado neste lugar. Por isso, Deus já falou comigo. Deus falou comigo e disse, as tuas mãos estão limpas. Porque eu tenho falado, irmão, ore. Ouviu uma palavra, ela soou boa ou soou ruim, não julgue, ore. Veja o que o Espírito Santo tem a te dizer sobre aquela palavra que você ouviu, que pode parecer boa para você, mas é ruim para ele, e pode parecer ruim para você, mas é boa para ele. Você tem que ficar com o que ele diz e botar as suas vontades, seus desejos de lado. Então a nossa liberdade é garantida por Deus. Ele que instituiu a lei, ele é o legislador, é ele que cria as regras. Eu não tenho que dar ouvido aos rebeldes que abandonaram a regra de Deus. E aí o homem dizia, inclusive, que ia convocar uma passeata para ir a Brasília, para que uma determinada lei não fosse aprovada. Olha só, se ele tem tempo para isso, que vá. Eu tenho coisa muito mais importante do que dizer que o reino de Satanás não confeccione suas leis. Eu já tenho as minhas leis. Jesus Cristo disse, eu edifico a minha igreja, e deu leis para essa igreja. Vê se eu vou sair da minha casa para perder tempo, gastar dinheiro de passagem para ir em Brasília. Só um crente cego vai até lá, perder seu tempo. O tempo de eu ir em Brasília, eu estou aí pelo rádio, por vários lugares, ganhando milhares de almas para Jesus, fazendo a obra, colocando meu suor nessa estrada. O que eu vou fazer em Brasília? E o homem convocando passeatas. E quando ele tocou no assunto do homossexualismo, aí ele bateu com toda a veemência. E ele disse para os cristãos, meu irmão, na hora de você votar, veja se você não vai votar em alguém que está dando uma porta, uma janela ou um tijolo para a igreja. Veja se você vai votar em alguém que tenha compromisso com a família. Porque ele estava defendendo uma posição contrária ao homossexualismo, uma lei que ainda não foi aprovada, mas que está aí para ser aprovada. Eu pergunto, o que me interessa? Que leis sejam aprovadas por aí, o que me interessa, irmão? O que nós temos a ver com isso? Eu te digo, meu irmão, não vote não. Antes de votar, não aceite. Se você amanhã for um obreiro, se amanhã você tiver uma igreja, se amanhã você tiver uma organização, uma instituição, não aceite nem uma porta e nem um tijolo do mundo. Em primeiro lugar, não aceite. Agora, quanto a votar, isso está descartado. Crente que é crente, que conhece o seu juiz, o seu rei, o seu legislador, não vota em ninguém. Se você vota, significa que você dá crédito. Deus não está no primeiro lugar na sua vida. Você está votando um representante. Eu já tenho meu representante, ele se chama Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu não vou votar em homens para chegar lá no Congresso e fazerem leis, porque a lei que eu preciso já está feita desde a fundação do mundo. Você entende que a obra neste lugar não é para qualquer um? Você entende que pessoas que saíram já estão pedindo para voltar e eu disse que não volte? Você entende isso, irmão? Espera só mais um pouquinho e você vai ver o que é esse ministério. Esse ministério foi levantado, meu irmão, para rachar, para criar intriga, divisão, contenda. Esse ministério foi levantado para rachar. Veja bem, como é que eu vou pregar e eu vou ter em mãos 2 livros? Eu só posso ter um, esse aqui, a Bíblia.
Eu não posso pregar com um outro livro confeccionado pelos homens, sobre o qual o Espírito Santo não paira. Não me interessa o que diz naquele livro, me interessa o que diz nesse. Eu não perco tempo lendo besteira, eu leio Bíblia, a palavra de Deus. Já falamos aqui tão redundantemente, o que nos livrou da fome? Foi o que está nesse livro aqui, ó, não no outro. O que nos dá autoridade sobre o diabo? É o que está nesse livro aqui, não no outro. O que nos faz expulsar o diabo, ser livre do mal, ser livre da morte? É esse livro aqui, não outro. Quando os traficantes mandaram um recado lá na Praça da Bandeira para eu fechar a igreja, duvido que aquele livro de lá do Congresso me livrasse da mão deles, mas com esse daqui eu os desafiei e estou de pé. Não vamos abrir mão da glória desse livro. Jamais, meu irmão, amanhã você vai ter uma igreja. Desse ministério é que sairão os pastores para pregar no futuro. Quem não encampar a visão da restauração, meu irmão, não é pastor e não tem chamado. A partir do momento que o nosso ministério se levantou, eu digo isso e aposto a vida e aceito o desafio. Quem não se levantar como pregador com a voz da restauração, não tem chamado ministerial nenhum. É só trazer diante de mim que nós vamos botar a prova para ver se tem. Ou então Deus mentiu para mim. Então, meu irmão, amanhã você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser um obreiro da Seara de Jesus. Jamais divida o teu púlpito com aquele outro livro chamado lixo. Esse púlpito aqui foi feito para apoiar as coisas consagradas a Deus. Não rache o teu púlpito no meio, não destrói o teu ministério. Não perca tempo instruindo os membros da tua igreja a ler uma Constituição. Isto não é para qualquer um, isso é para valente. 32 mil é fácil de recrutar, difícil é achar 300. Aqui, o texto diz que ele é o nosso legislador. As leis que nós temos que seguir vem dele. Acabou a história, encerrou o papo, doem quem doer. Doem quem doer. Jesus disse assim, olha, lá em Mateus 5, vós sois o sal da terra, no verso 13, né? Vós sois a luz do mundo, diz no 14, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é isso? Se eu sou luz do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, automaticamente eu estou gerando um confronto, uma guerra. Se você observar aqui, em João, capítulo 7, João 7,7, coincidentemente, o número da perfeição está aqui. Em João capítulo 7, no verso 7, diz que não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus está falando isso aqui para os irmãos dele carnal, que estavam combatendo ele, e o próprio texto vai dizer que nem os seus irmãos não criam nele, e ele vai dizer assim para os seus irmãos, olha, o mundo não odeia vocês não, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. E eu pergunto, para que a igreja foi instituída? Não foi para dar testemunho de que as obras do mundo são más? Que me interessa a lei do homossexual, da prostituta, do lesbianismo? Eles façam o que eles quiserem. Nós não estamos aqui, meu irmão, para combater leis, estamos aqui para transformar o caráter do ser humano. Que criem a lei que quiser, se nós conseguirmos alcançar o caráter do ser humano, ele despreza as leis que são lixo, que eles mesmos fizeram. Não estamos aqui para nos preocupar com lei, que eles escrevam no papel o que eles quiserem, que botem o brasão e o selo que quiser. O nosso alvo é o caráter do ser humano. O evangelho não foi levantado por Cristo para confrontar-se com outras leis, mas para alcançar o caráter, a dignidade, a moral do ser humano. Tem
Tem muita coisa, meu irmão, que parece muita verdade por aí, mas no fundo, quando você vai para a intimidade, vai para o joelho, você vê que não é. Por isso, as minhas mãos estão limpas, porque o grande conselho desse ministério é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Nós temos falado que você precisa de revelação. Imagina um pregador pegar 2 livros, a Bíblia e a Constituição, e começar a pregar com Constituição. Parece tão bonito, mas é um lixo. Homem de Deus só usa um livro chamado Bíblia. Essa é a lei que até eles dos congressos têm que engolir. Mas Deus precisa de valentes para isso. Ele acha nessa noite? Ele acha? Ele acha? Ele acha, não acha? Você não é mais daqueles que se cala por causa de uma lei feita pelos homens, não é? Você não é mais daqueles que se cala por causa de um homem que tem um revólver na cintura, não é? Aleluia! Você não é mais desses que se calam aqui, desses que batem no peito e dizem: eu sou autoridade. A autoridade é Deus! Aleluia! Ele acha valentes nessa noite? Aleluia! Meu irmão, se você aprender a guardar uma Constituição, você está cortado do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a próxima geração vai encarar o reinado do anticristo, e ele vem cheio de constituições, e você vai ter que desprezá-las para anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo já estará precisando na nova geração de mártires. E quem se associa com as leis dos homens jamais será mártir, jamais terá o preço do seu sangue derramado para que Cristo seja glorificado. Cuidado, irmão. Cuidado que tem muita coisa aí bonita demais, mas é lixo, hein? Vai para a oração que vai ver que é lixo. Não adianta, irmão, depois que um homem recebe tapinha nas costas de um político, ele não se levanta mais. Nunca mais as escamas lhe cairão dos olhos. Homem de Deus que faz aliança com político não é mais digno de viver na terra. Homem de Deus que põe político atrás de púlpito não deveria mais viver. Só encontramos resposta nas misericórdias de Deus. Só ali que encontramos resposta. A misericórdia que nem eu entendo. Então, meu irmão, o que a Escritura diz é isso. Olha João 15. João 15, a partir do verso 18, diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Amém. Meu irmão, esse é o alvo da sua vida. Você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser um bem-aventurado? Então eu tenho a fórmula para você aqui em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 eu te dou a fórmula do que é ser um bem-aventurado. Abra aí. Observa. Mateus capítulo 5, verso 11. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, o evangelho é uma causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meu irmão, não interessa as leis que eles fazem lá. Quanto mais leis fizerem contrário aos conceitos de Deus, maior será a perseguição e maior será o nosso galardão. É isso que interessa.
Agora, enquanto Deus achar que é momento de estarmos de pé, seja quem for, quer ouçam, quer deixem de ouvir, terão que engolir o que diz a Bíblia, ou então avariem os seus ouvidos para não ouvir. Mas se Deus é poderoso e nos abre portas, é para que o mundo ouça a verdade. E o mundo tem que entender que nós, igreja, desprezamos as leis do mundo. Nós desprezamos, completamente desprezamos. Se você entende que Deus é o teu legislador, você entende que não tem representante nessa sociedade, amém? Você não tem homens para te representarem nessa sociedade. Portanto, crente não tem que votar em ninguém. Alguma vez de algum candidato que você votou, você ficou satisfeito? Alguns deles já cumpriu a promessa que fez. Mas o pregador, esse mesmo, uma vez eu vi ele aí, batendo nas costas de um homem completamente ímpio, que confeccionou a lei que agora ele próprio está combatendo. E ele batia nas costas do pregador e dizia, do político, e dizia: esse aqui é homem de Deus, esse aqui promete e cumpre. Olha só, eu vi isso, ninguém me contou. Eu vi isso. Então, meu irmão, o que você tem que entender? Nós temos que gerar uma igreja forte, uma igreja preparada para ser marginal. É isto que nós temos que preparar. O reinado do anticristo vem aí, meu irmão. Quem não for marginal vai se associar ao reinado do anticristo. Tem que ser marginal, tem que rejeitar as leis dele, tem que rejeitar a filosofia dele. E a filosofia dele já está sendo abraçada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro já está tirando o chapéu para a União Europeia. O anticristo já vem aí no seu cavalo branco, na sua paz, dominando todos os setores da economia. O dólar já despencou, os Estados Unidos já é segundo plano. Aí, você vê, o diabo está por aí solto. Mas é aquilo que eu sempre digo, o diabo é covarde, ele nunca tem coragem nem disposição de vir encarar face a face. Porque assim como a gente já calou traficante na Praça da Bandeira, a gente faz os vizinhos também engolir. Mas ele não tem disposição de mostrar a cara. Nem de ir lá, como ele disse, sou amigo do cara da boca. Vai lá no cara da boca e manda ele vir aqui junto com ele, para ver se não vai descer tudo que é demônio pela garganta, que aqui tem homem de Deus. Mas eles não, eles se escondem atrás de uma pedra. Pode se esconder atrás de uma pedra, porque eu sei que não tem disposição de descer para encarar cara a cara. Porque vão saber que ainda tem 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. A igreja de Jesus Cristo é remida e lavada no sangue. Essa é a resposta para eles, que não têm disposição, que são covardes. E não adianta ficar incomodado, porque Deus nos plantou aqui, e daqui a gente só sai quando Ele tirar. É isso aí, não adianta. Entende, meu irmão? E nós temos que preparar uma igreja para desafiar o diabo no reinado do anticristo. Aqueles que Deus vai precisar que sejam mártires, indo até a morte. Isso não é para qualquer um. Isso é para valentes. Esses são para valentes que aguentam as pedradas, as calúnias, as injúrias, como está escrito aqui: bem-aventurado quando por minha causa injuriar, perseguir, mentir, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o nosso chamado. Então, meu irmão, Constituição não, Bíblia sim. Constituição não, aqui não tem Constituição. Nunca li, não sei o que está escrito e a mim não me interessa. Aqui é lugar de Bíblia. Aqui é uma grande faculdade para ensinar as coisas de Deus. Quem quer aprender as coisas do mundo, vá para as faculdades, aí tem um monte por aí. Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Veiga de Almeida, faculdade para tudo que é canto tem por aí. Tem a PUC, tem um monte, mas aqui a gente aprende a lei de Deus. E essa nos tem bastado. Essa nos tem bastado. É com essa que nós desafiamos tanto esses aí que são recalcados, que estão à volta, quanto Satanás e toda a sua organização. É com essa daqui. Então, meu irmão,
existe um chamado na sua vida, e eu quero que você ore, eu quero que você clame. Ultimamente eu tenho parado de brincar com os irmãos, né? Acho que eu vou voltar. Eu sempre digo assim: irmão, Deus te chamou para cá? Aí todo mundo diz amém, e eu digo: tem certeza? Tem que ter certeza, porque a palavra neste lugar, ela é completamente revolucionária, e aqui não somos como é por aí. Eu conheci a história de 2 pastores que estavam pregando no morro, e os bandidos foram lá, os vagabundos que não tem o que fazer, foram lá e disseram assim para ele: fecha a igreja aí, olha, aqui não é lugar de igreja não, fecha aí. E os 2 fecharam, 2 situações diferentes. Mas eu não fecho, eu te garanto que eu não fecho. Já recebi o convite uma vez, e anseio pelos próximos, para que eles vejam que há um juiz, há um legislador e há um rei que pisa na cabeça deles e desfaz as obras do diabo. Nós não estamos aqui para brincar, estamos aqui para botar a vida à prova. Por isso é que eu digo: Constituição não, Bíblia sim. Nosso lema é Bíblia, Bíblia e Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai te garantir o pão na mesa, ela vai te garantir o recurso para a tua casa, ela vai te garantir o livramento das enfermidades, ela vai te garantir pisar nas obras do diabo e desfazê-la, ela vai te garantir estar de pé, 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não ser atingido. Ela te garante, porque o Deus que nós servimos não é mentiroso e opera além do que pedimos ou pensamos. Portanto, meu irmão, não perca seu tempo com passeatas. Você não foi chamado para isto. Você não foi chamado para fazer passeata. Outra coisa, não perca seu dinheiro confeccionando adesivos para carro escrito besteira. Escreva coisas úteis que glorifiquem a Deus, não besteira tipo paz para o rio, desarmamento. Isso aí é para eles que vivem mergulhados nas trevas. O nosso lema é outro. O nosso lema é proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, doe quem doer. Então, meu irmão, se vier perseguição, ela não pode te abater. Lembra o que Paulo escreve? Paulo escreve sobre isso para nós concluirmos. E ele diz que nem a morte, nem a vida, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz também: nem perseguição, nem perigo, nem espada e nem nudez, nem fome, nem coisa alguma do presente, passado ou por vir, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tome cuidado para que uma Constituição não te separe, que a Constituição não propõe guerra, a Constituição propõe paz. E eu já preguei aqui dizendo: o que nos destrói não são as guerras, porque Jeová Sabaote está sempre à frente para nos dar a vitória, mas o que nos destrói é as alianças. As alianças nos destroem, guerra não. Guerra não, os inimigos não têm nem coragem de nos encarar de frente, como você vê. Guerras não nos destroem, são as alianças que nos destroem. Por isso, não faça aliança. Nunca ponha em cima de um púlpito a Bíblia e uma Constituição, porque aí você terá caído. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.